desejo do nosso coração é que tu inundes o coração. Inunde esse lugar essa noite, meu Deus. O desejo do nosso coração é que tu fale conosco. É que tu venha com tua presença de encontro àquilo que nós somos. Deus, fala ao meu coração, fala ao nosso coração. Tomados de tua presença, fala ao nosso coração, Senhor. E é no nome de Jesus que estamos pedindo que tu realmente venha de encontro, Deus. Precisamos ouvir a tua voz essa noite. Precisamos da consolação do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel. Ezequiel é grande profeta. Vamos lá em Salmos, já sabe. Achou Salmos, então já sabe que é para a sua direita de Salmos. É só para pirata e achar Ezequiel, um livro grande. É grande profeta. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel. Amém? Vamos lá para o capítulo 37. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Eu espero você achar. Amém? Isaías 37. E o versículo é apenas o 4 e o 5. Leia. Isaías 37, 4 e 5. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 37, só o versículo 4 e 5. Fala sobre o vale de ossos secos. E o 4 e o 5 especificamente nos fala assim: E então disse-me: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Todos nós dentro do versículo 5. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pode assentar dando graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um livro profético
E o profeta que está sendo falado no caso é o profeta Ezequiel. Ele é um grande profeta, não porque ele fosse alto, mas é um grande profeta devido ao tamanho do livro, à extensão do livro. Então é classificado como grande profeta. Amém? Glória a Deus. Pode ficar só o violão não pode ficar só o violão, não pode ficar só o teclado. Dá um descanso para o seu dedo. Lá no final você volta. No final você volta. Amém? Graças a Deus. Ezequiel, então, vamos dar uma passeada primeiro antes de entender, porque muitas das vezes a gente prega aí pensando que todo mundo já tem um contexto de tudo, quando na verdade não é bem assim muitas das vezes. Então, Ezequiel significa Deus fortalece. E o interessante é que o nome das pessoas na Bíblia tem tudo a ver com a missão que elas têm a cumprir. Tem tudo a ver com o que Deus tem a fazer através da vida delas. E quando é chamado Ezequiel, toda vez que alguém chamava Ezequiel, a pessoa estava profetizando, em outras palavras, Deus te fortalece. Então cada vez que falava Ezequiel, as pessoas estavam profetizando para ele: calma, Deus te fortalece. Diga assim: Ezequiel. Oh, glória a Deus. Toda vez que falava Ezequiel, você está dizendo Deus te fortalece. Então deve ser bom ser chamado assim, né? Às vezes você está tão para baixo, aí alguém fala Deus te fortalece, e anima. O nome dele significava isso. E como é na mesma língua que é nascido, o engraçado é que aqui a gente chama Daniel, é Rafael, e para a gente é nome, né? Mas dentro da cultura deles, na língua deles, se nós fôssemos contextualizar, então nós iria soar assim para nós quando chamasse alguém: ô curado por Deus, ô homem-leão, ô Deus é teu amigo. Mas só que os nomes que geralmente a gente usa aqui são de origem americana, são de origem hebraica, são de origem... então a gente não tem muito esse costume. Imagina como que vocês iriam me chamar se todos os nomes fossem em português. Como que vocês iriam me chamar? Ao invés de Edmilton, se todos os nomes fossem traduzidos em português, toda vez que vocês fossem me chamar, vocês iriam falar assim: o criativo inquieto. A palavra Edmilton significa criativo inquieto. Você já teve curiosidade de ver o que significa o seu nome? Então, quando eles chamavam uns pelo nome dos outros naquela língua, então eles sabiam exatamente o significado. Eles chamavam pelo significado do nome deles. E cada vez que alguém chegava para aquele homem e dizia: "O Deus te fortalece", vem cá. Então ele precisaria ser fortalecido por Deus para a missão que ele iria cumprir. Inclusive, ele é tido como o profeta das visões. Era um homem que Deus deu várias visões para ele, para que pudesse contemplar. E quem foi Ezequiel basicamente? Ezequiel, ele profetizou para todos aqueles que estavam cativos no cativeiro da Babilônia. Esse era o contexto daqueles que trabalhavam nos campos da Babilônia. E ele ali então era profeta no meio daquele pessoal simples, no meio daquele povo que trabalhava na Babilônia. E Ezequiel também, ele era contemporâneo de Jeremias, do profeta Jeremias, estão lembrados dele? E de Daniel. Jeremias, provavelmente, existem alguns estudos dizendo que eles tiveram um contato, mas Jeremias ficou mais profetizando ao sul do país, não foi tanto na Babilônia, mas Jeremias mais profetizou ao sul do país, para aquele pessoal também, enquanto que Daniel, que era contemporâneo dele, quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, Daniel já estava lá no cativeiro há 9 anos, e quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, ele tinha 25 anos, e o seu ministério só começou 5 anos de cativeiro, no 5º ano de cativeiro, quando ele tinha 30 anos, maior idade. E é claro que, sendo um homem de 30 anos para cima, ele então teria autoridade, seria respeitado no seu ministério profético. E assim então procedia Ezequiel no ministério que Deus tinha dado para ele. O contexto ao qual nós estamos falando desse livro de Ezequiel, o contexto é Babilônia. Babilônia de 597 a.C. Então foram 597 anos
antes de Jesus nascer. Aconteceu nesse período, durante o cativeiro babilônico. Quando a gente fala cativeiro, você consegue entender? E foi uma das perguntas que foi feita no estudo bíblico, onde nem todos estavam. Quando fala cativeiro, o que eu estou querendo dizer com cativeiro babilônico? Por quê? Teve outros cativeiros? Sim, houveram outros cativeiros além do babilônico. Então, para a gente entender o contexto ao qual Ezequiel estava inserido, é importante a gente voltar em alguns livros da Bíblia, tipo, em Gênesis, Deus cria tudo e todos, etc. Adão, Noé, e vem passando e chega em Abraão. Abraão, Isaque e Jacó são os pais, filho e avô. Amém? Então, em Gênesis nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve 17 filhos. Sim ou não? 6 filhos. Não. Ele teve, contados historicamente, 12 filhos. Contados historicamente. É claro que desses 12, um foi deserdado, entrou mais 2 netos, fazendo meia tribo. Enfim, 12 tribos, filhos de Jacó. Começa essas 12 tribos. Quando a gente pega essas 12 tribos e entra no livro de Êxodo, ainda em Gênesis, ainda nós vemos essas 12 tribos. Um dos filhos, José no caso, foi parar no Egito. Essas 12 tribos, por causa da fome, foram parar lá no Egito. Ok? Estão acompanhando comigo? Então 12 tribos no Egito. Passam bastante anos lá, José morre, vem um faraó que não conheceu José. E aí então nós temos o nascimento de Moisés. Moisés então é o grande libertador no livro de Êxodo. Êxodo, saída dessas 12 tribos da terra do Egito, indo para onde então? Para o deserto. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Levíticos é o livro das leis do deserto, onde Deus então dá uma série de leis, tabernáculo, etc., para que eles pudessem passar esses 40 anos adorando a Deus pelo deserto. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Números é o livro de contagens. O povo foi contado várias vezes, acontecendo algumas guerras também, e o povo estava sendo preparado para entrar então, propriamente dito, na terra prometida, essas 12 tribos. Como é que é? Gênesis. Todo mundo falando, gente, vamos embora. Primeiro, Deuteros, Nomos, segunda lei. Então Deus estava preparando todo esse povo que já era numeroso para entrar na terra que Ele prometeu lá para Abraão em Gênesis. Porém, antes deles entrarem, a lei que eles receberam no deserto, que era o livro de Levíticos, agora teria que ser adaptada, contextualizada para a situação urbana. É aí então que ele pega o Deuteros, Nomos, Deuteronomos, ou seja, segunda Deuteros, lei, Nomos, no contexto urbano. E dá toda então a lei do contexto urbano e, como é que é? Gênesis. Está falhando, vamos embora, de novo. Gênesis, Êxodos, Josué. Josué então é essas 12 tribos entrando na terra prometida para tomar essa terra prometida finalmente. E aí então várias guerras, Josué, aquela coisa toda, começa todas aquelas guerras, eles conquistam de fato essa terra toda maravilhosa que Deus deu para eles. Mas de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, é a hora que aparece então uma série de líderes nessa terra onde Deus deu para eles. E líderes que se corromperam, líderes que foram justos. É o povo lutando contra a idolatria dessa terra, essas 12 tribos lutando contra a idolatria dessa terra, mas também Deus dando vitória, caindo, levantando, lutando contra o mundanismo. Então o livro de Juízes foi tudo isso. E quando o povo caía, Deus mandava opressão, levantava um juiz. Esse juiz então liderava o povo para fora do mundanismo. O livro de Juízes basicamente é isso o tempo todo. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Não, pulei, errei. Como é que é? Josué, Juízes, Ruth. Que
que o livro de Ruth tem a ver com tudo isso? O livro de Ruth, irmãos, é um livro que narra a história da bisavó de Davi, dos bisavós de Davi. Então Ruth foi bisavó de Davi, literalmente. Foi Ruth com Boaz, depois o pai, né? No caso Obed, depois de Obed Jessé, depois de Jessé Davi, o pai Jessé, o avô Obed e os bisavós era Ruth com Boaz. Por isso que fizeram um livro de Ruth, para começar a contar a história da preparação da monarquia que Deus iria realmente escolher, que era de Davi. Ruth, e aí depois vem o quê? Salomão já entra então o grande rei, ou seja, Saul sendo escolhido, depois entra Davi, né, como segundo rei, o filho dele, Salomão, como segundo rei, e aqui então começa o problema. E já entrando no livro de Reis e Crônicas, na ordem, nós temos aí o que? O reino, todo esse reino davídico, todo esse reino de Salomão, quando chega no filho dele, Roboão, o reino se divide. Roboão não teve a sabedoria que o pai dele teve, e aí então o reino se dividiu. Duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram, né, sob o reinado ao sul, ficaram sob o reinado de Roboão. Porém, as 10 tribos ficaram sobre o reinado de Jeroboão, que era filho de um homem de confiança de Davi, mas não teve jeito, o reino passou para Jeroboão. 2 tribos com a família de Davi e 10 tribos com Jeroboão. E assim segue então agora os reinos separados, que em algumas ocasiões foram até inimigos. E o que acontece? No sul a gente tem o templo, a tribo de Levi que também ficou, o sacerdócio, e no norte a gente tem muita água e um povo muito idólatra. A maioria dos reis foram reis totalmente pervertidos, maus, idólatras. Tiveram reis que foram muito mais idólatras do que os próprios povos pagãos. E por conta disso, o que Deus faz? Vem sobre eles com um cativeiro. Na verdade, é a promessa de Deuteronômio, né? Tem uma promessa aqui muito estranha, em Deuteronômio 29:20, que diz que aquele que começar a adorar outros deuses, Deus varreria o nome dele da face da terra. Então se levanta a Assíria, governando, conquistando terras. E aí, como eles estavam na idolatria, cumpriu-se então Deuteronômio 20:29 sobre eles. A Assíria deu em cima do reino do norte, as 10 tribos, e sumiu com elas. Até hoje os historiadores não sabem o que aconteceu com as 10 tribos. Deus varreu do mapa o nome deles. Porém, a tribo do sul ainda ficou ali com a família de Davi. Porém, alguns reis também deixaram muito a desejar com a idolatria. Mas teve alguns reis que foram muito, muito piedosos. E Deus foi poupando, até o ponto que eles também caíram na autoconfiança, começaram a zombar de Deus. E aí então Deus fala o seguinte: vai ser levado também. É aqui que começa a ser levantado os profetas, para advertir o povo do seguinte: vocês estão errados, vocês estão se prostituindo espiritualmente, Deus vai mandar todo mundo para o cativeiro, se não se consertar. O fiel permanece, o infiel vai ser mandado para o cativeiro se não for morto. E vários profetas começam a se levantar dentro desse contexto. Alguns profetas se levantaram no norte, antes de ir para o cativeiro, e outros profetas se levantaram no sul. Então a gente tem Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naú, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tudo isso são profetas grandes e pequenos, que se levantaram para advertir o povo de que o cativeiro está vindo. E o que acabou acontecendo? Não só o norte foi levado, né, primeiro em 722 a.C., como também Judá,
Ou seja, Jerusalém foi levada também, só que em 3 etapas. Enquanto a Assíria já levou logo e acabou com o povo do norte, a Assíria acabou perdendo para o Império Babilônico, e o Império Babilônico então veio, já estava conquistado o norte, acabaram então de conquistar as cidades do sul. E o que eles fazem? Na hora de invadir a cidade, eles negociaram, falaram o seguinte: ó, vamos negociar, nós não vamos entrar destruindo tudo não, vocês já sabem que nós já vamos vencer tudo isso, então faça o seguinte, só nos dê alguns reféns, o rei e algumas da casa da nobreza, para eles viverem conosco na Babilônia, e assim nós temos certeza que vocês não vão fazer nada aqui na terra, porque nós somos com o seu rei e com o povo daqui. E o profeta já tinha falado que iria acontecer isso. Qual foi a alternativa? O rei se foi, os próprios da Babilônia instituíram alguns outros da terra deles como rei, e ali ficou um terço da população. Mas o que acontece com isso? É agora que entra. Ezequiel começa profetizando e falando: olha, o negócio vai ficar esquisito. Só que nesse momento Ezequiel já não tinha começado o ministério dele. É a hora então que eles negociam com quem não deveria negociar, e aí vem a segunda leva de cativos. É aqui que começa o livro de Ezequiel e a vida de Ezequiel. Essa segunda leva de cativos, Ezequiel, junto com toda aquela multidão de nobres, artesãos, foi levado para a Babilônia. E depois, no 5º ano de cativeiro, é que começa o ministério dele, capítulo 1 ali de Ezequiel. Isso foi por volta de 595, foi 597. Começa então a segunda leva. E de lá então, Ezequiel profetizava: olha, nós vamos demorar 70 anos, nós não vamos sair daqui agora não. Quem tem esperança de voltar, perca a esperança. Nós vamos ficar aqui. Nosso exército foi derrotado, acabado. Só que o povinho que ficou resolveu ir correndo para o Egito para pedir ajuda para o Egito. E aí o que Deus disse? Avisa para eles que o Egito é igual uma bengala pontuda. Quando apoiar a mão na bengala, a bengala vai furar a mão deles. E vai ser todo mundo então levado em cativeiro. Foi exatamente o que aconteceu. O que restou, Nabucodonosor também mandou para a Babilônia, espalhou em tudo quanto é canto. E, como profetizado no livro de Ezequiel, o templo foi queimado, destruído, o muro derrubado. Então, o que eles não tinham feito nas outras 2 incursões, nessa terceira incursão eles arrasaram com toda Jerusalém. Acabou com o templo, acabou, as coisas da casa do Senhor foram levadas para os templos pagãos na Babilônia. E era nesse contexto que nós temos agora o livro de Ezequiel. E aí então, no meio de tantas visões que Deus tinha dado para ele, acontece o que nós vamos ler agora no capítulo 37. Vamos lá? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra. Vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós,
e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a carne sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho de Deus, ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Deus maravilhoso, dá-nos a revelação do que está por trás desse texto. Não queremos apenas ouvir, mas dá-nos a revelação do que está por trás dessas letras, em nome de Jesus. Irmãos, a visão que ele teve foi uma visão terrível. E vamos voltar aqui no texto um pouquinho. Olha o versículo 1. Principalmente, vale estava cheios de ossos. Que ossos eram esses? Era osso? Era qualquer osso? Não. Esses ossos, a princípio, eram ossos humanos, ossos de pessoas. Não era qualquer osso, e era numa quantidade muito grande, era um vale inteiro cheio de ossos. Mas em que ocasião um vale fica cheio, repleto de ossos humanos? Em que ocasião vários ossos de pessoas, crânios, fêmurs, fíbulas, tíbias, etc., ficam tudo espalhados pelo chão em grande quantidade, numa área enorme, num vale inteiro? Em que ocasião isso acontece? Guerra. Aqueles ossos não eram ossos apenas de pessoas, mas eram os ossos de um grande exército, um gigantesco exército. Não apenas ossos de um grande exército, mas de um exército que foi destruído em batalha, foi derrotado. Eram ossos de guerreiros que foram derrotados, e ali eles pereceram no campo de batalha. Não só pereceram, mas não foram enterrados. Os corpos ficaram espalhados, jogados pelo chão. Então esses ossos remontam à história de uma grande batalha, onde esse exército foi destruído, e não houve ninguém para voltar para pegar os corpos para enterrá-los. Ficaram lançados pelo vale inteiro, e ali pereceram e ficaram sem honra, sem quem os enterrasse. E isso é uma situação humilhante, irmãos. Na situação de guerra, inclusive hoje, eu não sei se vocês entendem ou já viram umas plaquetas que os soldados usam no pescoço. Já viram isso? Umas plaquetas, alguns jovens usam até como se fosse moda. E ali tem o nome dele, tipo sanguíneo, tem sobrenome, tem identidade dele, em plaquetas de ferro, de metal. E usa-se em cordão no pescoço. Já viram isso? Em algum filme, alguma coisa? Alguns de nós pensamos que aquilo ali é moda de exército, é moda de... Não é moda não. Aquilo ali é apelidado carinhosamente de chiclete de defunto. Como assim? Reparem que a placa nunca é grossa, ela é fina. É uma placa. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é: se um soldado morre em batalha e não se tem condição de levar o corpo dele, o que se faz? Pega aquela placa, já ele morto,
finca aqui nessa direção e aqui nessa divisão e crava, para essa plaqueta ser enfiada aqui nesse osso e aqui, e travar tudo. Aquele crânio está identificado. E se depois de tudo vierem buscar os cadáveres, aquele cadáver é identificado por aquela plaqueta de identificação, e vai ser levado para sua pátria e vai ser honrado, vai ser enterrado como herói de guerra, com todas as honras que assim lhe convém. Porém, isto não aconteceu com aquele exército, com nenhum deles. Morreram humilhados e sem honra nenhuma em campo de batalha. E o detalhe, eram ossos sequíssimos, ossos, apenas ossos sequíssimos. Mas tem alguma coisa estranha aí. Estavam sequíssimos, como assim? Olha o versículo 2. E me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Como que eles ficaram sequíssimos? Qual foi o processo para eles ficarem secos daquele jeito? O primeiro processo, após morrerem, foi um processo mais humilhante ainda. No livro de Apocalipse, quando chega a hora da batalha do Armagedon, profeticamente Deus diz que as aves do céu se preparem, porque vai ter muitos corpos para que elas comam as carnes dos corpos. Só ficou osso, porque naquele campo de batalha as aves do céu vieram para comer as carnes, comer o que caracterizava eles como seres humanos, comer o que era pertencente a eles, comer os músculos, comer tudo, ao ponto de deixarem só os ossos. As aves do céu vieram para descaracterizar qualquer pessoa que pudesse ter carne, pele ou coisa parecida. E quando nós abrimos lá no livro de Mateus, não precisa abrir, mas lá no livro de Mateus, capítulo 13, capítulo 13, versículo 4, 19, fala da parábola do semeador. E na parábola do semeador, o semeador vem semeando a semente, e algumas sementes caem em terreno pedregoso, à beira do caminho. E a palavra diz que as aves do céu vieram e comeram essas sementes, que representa a palavra de Deus. E depois Jesus explicando no versículo 19, ele fala o seguinte, que essas aves é o próprio inimigo de nossas almas, que vem e leva embora tudo aquilo que foi semeado de palavra no coração daqueles que ouvem. O inimigo vindo e roubando a esperança, vindo e roubando a possibilidade de salvação, o inimigo vindo e roubando, comendo, levando embora o que poderia ligar a pessoa a Deus, descaracterizando aquele caminho como um caminho semeável. O mesmo inimigo veio em campo de batalha e descaracterizou. O próprio inimigo veio, levou esperança, levou característica, levou possibilidade de cura. Quem estava mais ou menos vivo foi comido vivo assim mesmo. E as aves do céu acabaram, deixando só ossos. Secos? Ainda não. Um osso, para ficar seco, ele precisa agora passar por um processo. Já não tem mais carne, já não tem mais nada, é só osso. Mas para ele ficar seco, sequíssimo, ele tem que passar por um processo. E o processo ao qual ele passa é o seguinte: tem que ter sol, causticante em cima, bastante sol, falta de água, não pode ter água, não pode ter chuva, não pode ter nada, senão não fica sequíssimo. E não pode ter nenhuma proteção em cima, não pode ter sombra, não pode ter nada que proteja do sol. Sol, falta de água e falta de proteção. Aqueles ossos daqueles homens
passaram por esse processo. E o que é sol para nós? Primeiro, falta d'água. Jesus, em João, ele se identifica como a própria fonte de água viva. Abra lá rapidinho comigo. João capítulo 4. João 4, vamos lá rapidinho? Isso, Novo Testamento. Vamos lá, vamos chacoalhar a Bíblia. Olha só como Jesus se identifica. João 4,14. Jesus da glória. Olha como ele se identifica. Estou chegando lá, João 4,14, olha aí, cheguei. E fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida. Jesus é a própria fonte de água. Então, num deserto, quando falta água, simbolicamente isso traz para nós que faltou a água chamada Jesus nessas vidas, nesse exército. E quando falta Jesus na vida de alguém, a pessoa então começa a passar um processo de ressecamento. E a vida vai embora. Disse Jesus, ele é caminho, verdade e vida. E aquele que bebe da água que é Jesus, nele se faz uma fonte de água viva. Mas se não bebe, se não tem dessa água, seca. E não só isso, mas além da falta de água, sol. Sol não tem outra definição a não ser luta. Sem Jesus, sem água. Sol causticante em cima, lutas. Lutas interiores, lutas psicológicas, lutas emocionais, lutas com o pecado, lutas com o mundo, lutas com o próprio diabo, lutas consigo mesmo, lutas. Sol que resseca. É um processo terrível. E por fim, as aves vieram, comeram as carnes, levando o que eles eram. Falta de água, faltou Jesus. Falta de sol e falta de sombra sobre esses ossos, expostos o tempo todo, sem proteção. Quando abrimos o livro de Salmos, vamos lá comigo, rapidinho. Salmo 91, 1. Olha o que diz lá. Salmo 91, 1. Vamos abrir lá? Oh, Jesus. Salmo 91, 1. Amém? Salmo 91, 1. Você pode ler para mim Salmo 91, 1, 2, 3. Vai, lê para mim. Esta sombra do Onipotente faltou para eles naquele deserto, por isso que secaram. Se houvesse a sombra do Onipotente, eles não secariam, não seriam ossos sequíssimos. Porém, faltou essa proteção para eles. E o Salmo 121, 5 e 6, não precisa nem ler, diz que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia. O Senhor é a nossa sombra. E nessa guerra que eles entraram, foram derrotados porque entraram sem o Senhor, entraram sem proteção, entraram sem água da vida que é Jesus, entraram e foram comidos pelas aves. O próprio inimigo judiou deles. E essa questão de proteção contra o sol é séria. Se nós fôssemos escrever essa passagem hoje, nós escreveríamos assim: com um protetor solar descansará.
Proteção hoje contra o sol causticante, no nosso contexto hoje, é protetor solar. Eu não entendo nunca aquela numeração, tem 10, tem 15. Tayane e Eduardo que devem entender disso. Qual é a proteção mínima? O número mínimo? É o 30? Tem menos ainda? Qual é o menor? 15. E qual é o máximo? Meu Deus, 25 ou 40? Como é que é? 49? 99? Jesus! É complicado. Proteção total. E o interessante é que o protetor solar, ele não protege do sol, ele protege da radiação do sol. Ele não te tira do sol, você vai pegar sol. Agora ele te protege do efeito do sol, da radiação do sol. E nós vamos para ali, para o japonês ali, voltamos, né? Meu filho quando passava, né? Ele está trabalhando aí, está rodando ainda aí, ele está trabalhando. Não veio para a igreja, você está trabalhando. Pegaram ele hoje pelo laço, falaram, hoje você está preso aqui. Ele ficou com as costas toda assada, toda. Minha esposa a mesma coisa. Entrou no sol sem um protetor. Engraçado, a mim não deu nada não. Entrar no sol sem proteção é sofrer a ação da radiação. Porque o protetor não vai te tirar do sol, ele só vai te proteger da radiação. O que eu estou querendo dizer com isso? O protetor chamado Espírito Santo, ele não vai te tirar da luta, mas ele vai te proteger dos efeitos dessa luta, trazendo refrigério para a tua alma. Tá na luta? Tô, mas eu tô com um protetor solar espiritual. Ah, então pode vir com efeito, dói sim, sinto sim, mas ó, coração blindado, não passa daqui. Mas entrar numa luta sem protetor, meu Deus do céu, é sofrer a ação da radiação. E sofrer a ação da radiação, irmãos, dá câncer. Câncer seca a pessoa. Entrar numa luta sem proteção do Espírito Santo vai sair com os efeitos da radiação dessa luta. Câncer, seca. E esses ossos eram sequíssimos. E quantos de nós ao longo da nossa vida também entramos em algumas batalhas que a vida nos apresenta, e nessa batalha o inimigo veio e começou, tira um pouquinho, 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 e a gente no começo não vai nem sentindo, mas daqui a pouco ele tirou tanto que a vida espiritual da pessoa acaba ameaçada. E mais ainda, quantos de nós desavisadamente acabamos entrando numa batalha para enfrentar o sol de cara? Luta, tribulação, problema que vem sobre você. Você não foi até eles, você não escolheu, mas eles vieram até você. E aí? Sem protetor solar, sem a sombra do Onipotente, o sol vai vir e vai sofrer todas as consequências da radiação do mundo, da radiação do pecado, da radiação do inferno, da radiação que não deveria estar sobre a sua vida, mas sobre a sua vida acaba trazendo influência. E mais do que isso, lutas, e no meio dessas lutas, faltando o principal, que é Jesus, que é a água da vida. Meu Deus do céu. Eles entraram em campo e foram derrotados. Ossos sequíssimos. Diga, ossos sequíssimos. Olha o versículo 3, o que ele diz. Deus então faz uma pergunta para ele, e a pergunta que ele faz é séria. Versículo 3, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel. Versículo 3, tem uma perguntinha ali, e a pergunta que ele faz
Meu Deus. Poderão esses ossos, é isso mesmo? Poderão viver esses ossos? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Olha a pergunta que ele faz: poderão viver esses ossos? E Jesus? Mas essa é a pergunta que Deus vai fazer para o profeta? Que pergunta é essa? Ele não sabe a resposta? Para que ele foi perguntar para o profeta? Poderão viver esses ossos? Segura. Conversa de osso seco com osso seco. Osso seco, conversa assim, ó. E tá ruim, né? Aí o outro seco responde: tá mesmo. Aí o outro seco pergunta: rapaz, a minha vida tá tão seca. Aí eu: a minha também. Ó, parece que vai dar ruim. Outro: vai dar é muito ruim. Será que o negócio vai ficar bom? Não, vai piorar. Eu acho que está passando. Se está passando, a gente vai entrar numa pior ainda. Isso é conversa de osso seco com osso seco. Osso seco é desse jeito. E aí, tá bem? Tô seco, sem vida. Caraca, não é que eu tô também? Conversa de osso seco. Complicado isso. E osso seco é o seguinte: secura passa. Sabia disso? Secura passa. E aí, cientificamente falando, é o tal da transferência de umidade. Se você pega um osso seco e encosta no osso sadio, ao invés da situação sadia passar para o osso seco, não. A secura do osso seco começa a puxar a umidade toda do osso que está sadio. O negócio é complicado. Secura passa. É horrível. Secura passa. Meu Deus do céu. Então, quando um osso seco chegar para você, cuidado. Ele pode passar secura para você se você deixar. E aí, irmão, tudo bem? Tá não. Tá seco, hein? Osso seco. Secura passa, irmãos. E cuidado, não dê ouvido ao osso seco. Cuidado com o que eu vou te falar agora. Não dê ouvidos para osso seco. Só consegue secar a vida de alguém quem já está sequíssimo. E a pessoa que está sequíssima, o crente que está sequíssimo, ele chega para você com aquela palavra que seca tudo. Seca o teu ânimo, seca a tua alegria, seca a tua esperança. Vai secando, secando, secando e produzindo morte. O osso seco, quando encosta na gente, quando entra em contato com a gente, osso seco, quando entra em comunhão com a gente, ele só sabe sugar tudo de vida que nós temos e vai matando. Cuidado com o osso seco. Olha aqui o versículo 3. Olha a pergunta que ele faz para o profeta: poderão esses ossos sobreviver? Qual seria a tua resposta se Deus perguntasse para você no meio do vale? O que você falaria para Deus? Ih, Jesus, está ruim, hein? Está seco. Sabe o que o profeta respondeu para Deus? Ele não respondeu: Senhor, está ruim. É ruim, hein? Não. Ele falou para Deus o seguinte: tu sabes, Deus. Sabe por que ele deu essa resposta? Tu sabes. Porque ele sabia com quem que ele estava falando. Ele sabia que ele estava falando com o Senhor da vida. Ele sabia que ele estava falando com o Criador. Ele sabia que ele estava falando com o Todo-Poderoso. Ele sabia que estava falando com aquele que podia fazer todas as coisas. E ele, Ezequiel, não era um osso seco. Porque se ele fosse um osso seco, ele mesmo ia dizer: ó, dá jeito não. E ó, tá fedendo, já é de 4 dias. Falaram isso para Jesus na ocasião de Lázaro.
Foi um osso seco que falou isso para ele. Já tem 4 dias, está fedendo, não vai dar jeito. Vai lá e abre. Quem estava falando era aquele que era o doador da vida. Quem estava falando com Ezequiel era o doador da vida. Então Ezequiel disse: ó, tu sabe, eu não sou osso seco e sei que tu pode dar vida, tu sabe. Que essa seja a nossa resposta. Era um teste que ele estava fazendo com Ezequiel. Na verdade, Deus sabia a resposta. Osso seco seca a esperança, seca a vigor espiritual dos outros. E tem crentes secos secando a vida de outros crentes. Cuidado. Repita comigo. Tem crentes secos secando a vida de outros crentes. Cuidado com o que eu vou te falar. Será que algum osso seco já tentou secar a tua vida? Dá uma volta lá no passado. Será que algum osso seco já chegou para você com aquela palavra de morte e secou a sua alegria de ser cristão? E secou a sua alegria de estar na presença de Deus? E secou a sua alegria de trabalhar para o Senhor? E secou a fonte de água viva que estava dentro de você? Mas o osso seco chegou e secou tudo. Com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, com uma traição, com uma vergonha que te fez passar, com uma palavra grosseira, com uma ofensa. Será que algum osso seco já chegou na tua vida e secou partes da tua vida? E secou metade da tua vida? E secou mais da metade da tua vida? Meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? Quem fez isso contigo foi um osso seco. E osso seco só passa secura. Deus não tem nada a ver com isso. Foi um osso seco que veio em direção a você e te secou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje é dia de você ouvir a voz do profeta dizendo: Espírito, entra nesses ossos e traz vida. Entra nesses ossos e traz vida. Hoje é dia de você ouvir a voz da profecia sobre você. Osso seco. Qual é o que tem dentro de um osso seco, de um osso sadio? Um osso seco, no meio dele só tem morte. É só morte que tem ali. E um osso sadio tem medula, célula tronco. Vocês já ouviram falar no tal de doação de medula óssea? É a pessoa que tem câncer no sangue, leucemia. E aí então pega o conteúdo de um osso sadio e faz uma série de adaptações, transformações, tratamentos e injeta isso na pessoa que está com câncer. E aí então, essa medula que saiu de dentro de um osso sadio, quando entra em contato com aquela pessoa com a parte cancerígena, cancerosa, aquela célula daquela medula começa a produzir vida no meio daquele câncer, começa a dar vida, começa a dar saúde, começa a restaurar a saúde, e a pessoa que estava doente, fadada à morte, ela começa a ter vida, e vida com abundância, porque foi tirado um pouquinho da medula de um osso sadio e colocado dentro daquela pessoa que estava com câncer, e aquilo ali foi gerando, e agora ela está
curada. É isso que o osso sadio faz. O osso seco só vai te gerar morte. O osso seco só vai trazer para você o que não dá certo. O osso seco só vai trazer para você aquilo que é ruim. Só vai te secar, só vai te sugar. Porém, quem está sadio vai gerar vida, e vida com abundância. É assim que acontece. O que fazer quando alguém tentar te secar? Chega para ele e fala assim. Chega para ele e fala assim: cré. Que isso, pastor? Quando tentarem te secar, fala assim: cré. É barulho de osso seco quebrando. Cré. Estou te quebrando logo para você parar com isso. Vai beber água, está seco. Quando um osso seco tentar vir com uma palavra para você, vira para esse osso seco e fala assim: ó, é essa a resposta que Jesus me daria se estivesse no seu lugar? Quebra o osso seco. Quebra o osso seco. Não podemos deixar ser influenciados por ele. Não podemos deixar ser secado por osso. O 4. Então me disse, versículo 4: profetiza sobre estes ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quero te dizer uma coisa. Olha a ordem que está sendo dada. Ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Lembra como nós começamos o pré-culto? Falando sobre o poder que a palavra tem. A primeira ordem que ele dá diz: ossos secos, tem que ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. E se ouvir, vem com vida. Irmãos, ouçam a palavra do Senhor. E o profeta veio e profetizou sobre aqueles ossos, e veio vida sobre eles. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra profética sobre a tua vida, para que haja vida. E ele veio e profetizou. Ouvi a palavra do Senhor. Tipo, profetizo que em nome de Jesus o inimigo cairá, que as grandes muralhas você vai ultrapassar. Já não serás mais cauda por cabeça, o Senhor meu Deus te porá. Profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar. De fraco e oprimido, vencedor, Deus te fará para sempre. Na terra, bendito será. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor sobre a tua vida. Amém? Ouvi a palavra do Senhor em nome de Jesus. E o que ele coloca é isso. Então estejam abertos a ouvir. Olha aqui, vem comigo aqui de novo. E então profetizei como se deu ordem, versículo 7. E houve um ruído enquanto profetizavas, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada qual ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. E sobre a palavra de profecia, começou a haver um rebuliço, começou a haver uma mudança muito grande. E daqui a pouco começou a vir nervos sobre aqueles ossos, do nada. Começou a vir carne, os músculos começaram a crescer também.
E além disso, a pele começou a se estender sobre eles. E o que foi que deu como resultado disso tudo? Olha o final do versículo 10. E profetizei como se deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. E se puseram em pé, pessoas fracas, cansadas e oprimidas. Foi esse o resultado no versículo 10? Não? Vou ler de novo. E profetizei os 4 ventos, etc. Profetizei como se me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e então viveram e se puseram em pé. Um povo estava meio indeciso, querendo saber se eu vou falar e quero que vocês falem bem alto. Eu vou ler. Na hora que disser o que aconteceu, eu quero que vocês falem bem alto. E profetizei como me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé glória a Deus, um exército, amados. Quando o Espírito entrou neles, aquilo que era um osso seco, sem vida, quando receberam a palavra de profecia, e a profecia chegou até eles, Deus começou a dar de volta tudo que o inimigo levou. Deus começou a devolver a vida que o sol das lutas secou. Deus milagrosamente começou a restaurar tudo aquilo que a radiação matou. Deus começou a dar de volta, a trazer de volta tudo aquilo que a falta de água causou, e começou a trazer vida, e começou a transformar em fonte de vida. Tutano, fonte de vida. Medula, fonte de vida. E esses ossos começaram a se ligar, e ali levantaram vivos um grande exército. Eu chego ao final dessa mensagem, irmãos, te dizendo o seguinte: sua vida secou? Amém. O sol das lutas secou você? Faltou um pouquinho de Jesus aí, e não foi culpa dele, foi sua. E por causa da falta da água da vida, sua vida foi secando também. A alegria de estar na casa, a alegria de estar na presença, a alegria de estar em comunhão foi secando também. Entrou na luta sem proteção do Espírito Santo e sofreu as mortes da radiação dessa luta. Mas hoje é uma noite profética. Hoje é uma noite de você ouvir a voz do profeta, que se coloca no vale de ossos secos, e sob a ordem do Senhor te diz o seguinte: vale de ossos secos, ressuscita. Profetizo vida sobre você, em nome de Jesus. Profetizo o frescor do Espírito Santo
sobre a tua vida, em nome de Jesus. Profetizo a alegria do Espírito Santo voltando na tua vida, em nome de Jesus. E as grandes muralhas você vai ultrapassar. Já não serás mais cauda por cabeça. O Senhor meu Deus te porá. Profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar. E fraco e de oprimido, o Senhor Deus te fará vencedor. Para sempre na terra bendito será. É a profecia de Deus na tua vida. Profetizo saúde espiritual sobre a tua vida haverá. Graça, virtude e poder abundará. Deus fará mudanças em tua vida e um novo coração tu terá. E o teu corpo é templo do Espírito e vai se queimar com a brasa do altar, a brasa viva. Profetizo sobre a tua vida abundância no Espírito. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Oh, glória. Senhor, traga vida nessa hora. Levanta, Senhor, os ossos secos. Senhor, cria carne nessa noite. Senhor, cria os nervos nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem dos quatro cantos e queima, traz vida, traz abundância, consagra esta vida. Espírito de Deus, traga vida, traga cura, traga, Senhor, vontade de te servir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Creio em ti, amado Deus, que cura e abençoa cada um dos filhos teus. Creio em ti, o grande eu sou, és o Deus do impossível, a essência do amor. Creio em ti, no teu poder, que nos dá autoridade, nos dá força para vencer. Sei que de ti vem a unção para profetizar a cura e receber de Deus a cura, a libertação, nova vida, a restauração, a ultrapassar, já não será
de ossos secos, se levante como um exército sobre a face da terra. Vale de ossos secos, se levante como um exército aqui no Cachoeiro, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, exército de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Paz seja com todos. Deus abençoe em nome de Jesus. E de paz. Quarta-feira juntos, sábado também e sábado também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz e graça. Não pode nem falar abraço, irmãos, cumprimento todo mundo. Mas dá um tchauzinho assim, dá um tchauzinho assim, dá um tchauzinho assim para os irmãos que estão aí. Graças a Deus. A vocês que nos visitam, Deus te abençoe muito, 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 muito. Muita paz e graça de Deus.